E o relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele participou de uma audiência na Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e mostrou preocupação no cumprimento de metas pelo governo federal. Vamos acionar mais uma vez o repórter André Anelli, de Brasília, capital federal. André, traga alguns detalhes dessa participação de Danilo Forte, deputado federal lá na Alerj. Muitas repercussões, especialmente em relação a uma frase, não foi? Uma frase e várias declarações, viu, Daniel? O relator da LDO disse sentir dó do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por ter estabelecido meta de déficit zero em 2024, diante da quantidade enorme de gastos públicos. O deputado Danilo Forte disse ainda que não é prudente aumentar impostos sobre a pessoa jurídica, já que o grupo de contribuintes já é muito penalizado, nas palavras dele. O deputado ainda classificou como muito fácil o executivo enviar um projeto de lei que aumenta os impostos sem ser possível sustentar a medida. Danilo Forte afirmou ainda que o governo Lula está em desespero para arrecadar e elevar impostos de qualquer jeito para aumentar a receita. O parlamentar acrescentou que está visitando os estados para fazer um debate e uma provocação para que as pessoas possam se mobilizar e pressionar para dar um basta a essa postura muitas vezes equivocada. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias deu essas declarações enquanto participava de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O deputado estava acompanhado de outros nomes ligados à oposição do governo, como, por exemplo, o líder do PL na Câmara, deputado federal Altineu Cortes. Daniel. Legal, obrigado pelas informações. André Anelli, diretamente de Brasília, capital federal, sempre ao vivo aqui nos jornais da Jovem Pan News. E a produção aqui trabalhou rápido, hein? Vamos conversar ao vivo com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, que é justamente o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deputado, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite ao senhor. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcelo. Para mim, André também. Para mim, é uma alegria muito grande estar com vocês. E realmente é de fazer dó. Mas é justamente essa eu acho que é a pergunta que todos querem fazer, porque chamou muita atenção. O senhor estava na Alerj, nessa audiência pública, o senhor já participou de outras audiências para falar da LDO 2024, quando o senhor disse ter dó do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque ele prometeu zerar o déficit fiscal no ano que vem. Então a gente abre justamente esse espaço para que o senhor explique para a nossa audiência, por favor. O momento é um momento muito difícil. Está aí a queda da arrecadação de forma muito contundente. O Brasil deixou de arrecadar no mês passado algo em torno de 33 bilhões do governo federal. A pressão por gasto é crescente. Essa aprovação essa semana dessa compensação do ICMS, fruto de uma conta, de uma suposição de receita que não era confirmada como um bem essencial quando nós baixamos o combustível e baixamos a energia. O aumento dos impostos, a inflação, os juros altos, tira o dinheiro do consumo, tira o dinheiro das famílias, tira o dinheiro dos trabalhadores. O comércio diminuindo numa velocidade muito grande. Ontem, lá no Rio de Janeiro, eu estive no centro da cidade, e eu já trabalhei no Rio de Janeiro tempos atrás, quando a gente andava na Rio Branco, dia de sexta-feira, era um formigueiro. Ontem eu só vi loja fechada e gente abandonada. Então, o país precisa se reencontrar para fortalecer a sua economia de forma diferenciada. E essa receita de aumentar juro, aumentar imposto e a inflação, isso é um contrassenso. Quando nós tínhamos essa crise no ano passado, e foi exatamente no período de junho para julho, que nós baixamos os impostos do combustível e da energia, o que é que aconteceu? O consumo aumentou, isso aumentou a oferta de emprego, isso fez o país ter um crescimento econômico maior do que estava previsto e também reduziu a inflação. Então, nós estamos com a reforma tributária em andamento. Na reforma tributária, conseguindo consolidar a votação, iniciando o IVA no ano que vem, só na sonegação de combustíveis, no Brasil você tem uma receita de quase 60 bilhões por ano.
porque o grande facilitador da sonegação de impostos nos combustíveis é a troca de nota de estado para estado. Então, eu acho que o governo, né, e eu tenho um respeito muito grande pelo ministro Haddad, e foi por isso que eu falei dessa situação, está num dilema muito grande. O cobertor é curto e todo dia chega uma despesa nova, como chegou essa semana, essa da compensação de ICMS, que é algo em torno de 27 bilhões que entra na conta, como agora foi votado no Senado a transferência dos servidores públicos de Amapá, Roraima e Rondônia para a conta do governo federal. Se a Câmara votar isso, é um absurdo, são mais 6,5 bilhões por ano, né? Afora toda a pressão, né, de benefícios que está sendo discutida. Então, eu acho que o governo deveria, vamos chegar à conta do presente. E ainda tem uma pressão do PAC, mais 60 bilhões, né? E tem a diminuição da receita. Então, é realmente preocupante como é que nós vamos sair dessa sinuca. E o ministro Haddad tem mostrado seriedade, tem um compromisso muito sólido de zerar a meta fiscal já para o ano que vem, e eu não estou vendo instrumentos nem reação da economia de forma positiva para consolidar isso. Porque esse crescimento econômico que nós tivemos do PIB agora no primeiro semestre é em função do agro. E o agro, do ponto de vista fiscal, ele contribui muito pouco. Por quê? Porque na agricultura existem muitas isenções fiscais. Então, eu acho que o Brasil precisa ver outras alternativas. E nós, inclusive, sugerimos algumas alternativas. Como é o caso, o Brasil ainda dá de subsídio ao carvão mineral, que é a energia que mais contribui para o aquecimento global, que mais emite carbono, 1 bilhão 120 milhões por ano. E boa parte desse carvão mineral, inclusive, é exportado para a Argentina, para o Uruguai e para o Paraguai. Por que a gente não acaba com esse subsídio? O Brasil tem um subsídio do petróleo, que é a indústria mais rentável do mundo, é a indústria do petróleo. E o pré-sal é subsidiado. Nós votamos lá no Congresso, no governo da Dilma, o subsídio do pré-sal. Então, em vez de estar perseguindo quem produz, o pequeno comerciante, o pequeno produtor industrial, né, o empreendedor e o mercado imobiliário, a gente poderia estar numa outra dinâmica, criando umas condições melhores para que o governo pudesse alcançar pelo menos os patamares de arrecadação do ano passado. O governo está retendo até as emendas parlamentares, está retendo as transferências para os estados e municípios. E é por isso que nós tivemos, pela primeira vez na história, uma greve de prefeitos, coisa que eu nunca tinha visto. Por quê? Porque há uma retenção das transferências. Tá certo. E a gente precisa normalizar e disciplinar isso, porque senão afunda todo mundo. E a gente pode criar um problema maior e uma insolvência financeira. Lei de diretrizes orçamentárias em destaque nessa entrevista especial com o deputado Danilo Forte, relator da LDO. Agora a pergunta do nosso comentarista Marcelo Suano. Deputado, uma boa noite, é um prazer poder conversar com o senhor. Eu vou começar fazendo uma afirmação. A sociedade, ela não consegue perceber a importância do que é um relator da LDO. Vou fazer uma brincadeira, hoje eu sou o homem mais importante da República, porque se não é aquele que assina o cheque, o senhor é aquele que diz como os cheques serão assinados de todo o orçamento da República. E aí a negociação passará para aquilo que o senhor vai ter que definir. O senhor apresenta quais são a lógica e as regras. A minha pergunta é muito direcionada para algo que eu vi, eu achei muito curioso. O senhor está fazendo um périplo, conversando com as assembleias legislativas, com os governos estaduais. Isso não é muito comum, isso é uma novidade. O senhor assumiu o protagonismo de uma liderança espetacular. Eu não tinha visto isso, talvez tenha acontecido, mas eu particularmente nunca tinha visto um relator da LDO assumir esse protagonismo. Parabéns, eu lhe parabenizo por isso. A minha pergunta é, o que o senhor espera que os estados podem fazer, uma vez que se eu fosse falar apenas com as bancadas dos estados no Congresso, o senhor não precisaria fazer as visitas e conversar. O que o senhor espera dos estados para trazer mais racionalidade neste momento que está sendo definida a LDO? Sejam as lideranças de executivos, sejam as lideranças no legislativos, ou a forma de pressionar as bancadas para dar uma direção racional para o que vai ser feito com o orçamento. Marcelo, é sério mesmo o momento. É preocupante.
Eu estou vendo as coisas e eu estou muito preocupado, porque, inclusive, os protagonistas da ação econômica do Brasil estão muito parados, estão muito acomodados. E o Brasil precisa reagir. Um país rico como o nosso, um país que acabou a matéria anterior falando exatamente do nosso potencial na transição energética, né? Só que faz um discurso da transição energética verde e não toma-se nenhuma medida com relação a mais de 100 bilhões de investimento que tem para entrar no Nordeste, se regulamentar o hidrogênio verde, se regulamentar a compatibilização das linhas de transmissão com a geração, coisa que tem 3 anos que eu venho dizendo isso. Hoje o Nordeste produz mais energia do que consome. E os parques estão parando no Nordeste. Por quê? Porque não tem como dar vazão dessa transmissão de onde está gerando para os seus consumidores. E eu estou vivendo isso. E a minha preocupação é exatamente de mobilizar as pessoas de bem para que elas possam entender que o Brasil precisa discutir. No ano passado, a coisa que eu mais gostei quando a gente fez a lei que baixou o imposto foi que a gente levou o imposto para dentro da casa das pessoas. O que eu vi de gente feliz, uma vez peguei um taxista em São Paulo na 9 de julho, ele me olhou pelo vidro do retrovisor do carro e disse: o senhor é o deputado que baixou o imposto da gasolina, numa felicidade muito grande. Ele estava tendo um ganho de R$600 por semana. Isso já acabou. Já acabou, a gasolina já está mais de R$6,50. Quase o mesmo patamar do que estava do ano passado, quando a gente baixou os impostos. Então, eu acho que essa mobilização é no sentido de dizer o seguinte: nós temos aqui uma saída, dar celeridade à reforma tributária. Na hora que a gente tiver o IVA, acaba a disputa dos estados, acaba esse jogo de nota, acaba a sonegação. Nós temos outras alternativas, nós votamos essa semana em cima da questão da evasão fiscal, das bets, dos jogos eletrônicos, que é uma realidade no Brasil de hoje. Então a gente tem que enfrentar esses gargalos e não ficar criminalizando quem quer resolver o problema saindo do palanque eleitoral. Nós não podemos continuar na disputa eleitoral, né? Nós não podemos estar hoje numa pauta pensando que a eleição é amanhã e que o projeto desse governo é só a reeleição. Não pode ser. É possível que o presidente Lula já esteja pensando na reeleição dele. Ele só vai ser reeleito se a economia estiver bem, se o país estiver estabilidade, se voltar a crescer. Nós não podemos viver com as cidades, com uma população fantasma nos centros das cidades. Eu vi em São Paulo e vim no Rio de Janeiro ontem de novo. Perfeito. Então, eu acho que é isso que a gente precisa mobilizar os entes políticos, né, as lideranças nos mais diversos segmentos, para que elas tomem para si a responsabilidade e dizer: nós precisamos consertar o Brasil, porque não é difícil. A pauta da Câmara está muito boa. Nós vamos agora, semana que vem, no começo de outubro, uma pauta verde. Nós vamos regulamentar energia offshore, nós vamos regulamentar hidrogênio verde, nós estamos aí na pauta dos combustíveis do futuro. Agora, para isso, precisa o governo, o poder executivo, dar prioridade, dar sequência a isso, e não ficando em dificuldade, porque senão, o que é que vai acontecer? Vai ficar uma pressão muito grande de todo mundo que quer gastar em cima do governo, e o governo sem ter como dar, sem ter de onde tirar para gastar. É um pai que quer dar um presente bom para o filho e não tem dinheiro para comprar uma bicicleta. Pois é. Deputado Danilo Forte, União Brasil do Ceará, relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Claro que a gente vai continuar tratando do avanço dessa negociação e a construção desse texto, sempre bem-vindo aqui na programação da Jovem Pan News. Deputado, boa noite ao senhor e até uma próxima. Obrigado, boa noite e parabenizo a Jovem Pan porque ela tem feito esse debate. Eu acho que é importante, o Brasil precisa nesse momento voltar-se para dentro de si e dizer: nós precisamos resolver esse problema da economia, senão aí sim o coitado do Haddad vai sofrer muito. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.